pra Rússia, eu conheci pessoas maravilhosas. Eu falava, nossa, cadê aquele russo mal, né, do cinema? Aquele que vai mandar eu ficar quieta e eu vou ficar morrendo de medo. Que vai violentar todas as mulheres, porque isso é construído. O ódio é uma construção. Assim como a paz é uma construção, tudo isso é uma construção. O ódio, e ele é muito mais fácil de ser construído, porque ele é aglutinador. Quando alguém começa a odiar, todo mundo fala, ai, vamos odiar mesmo. Você assistiu aquele filme A Onda? Que ele fala para as pessoas irem de branco, começa a imitar o Hitler. E em pouco tempo a escola tá todo mundo odiando o outro, o diferente, né? No filme A Onda mostra muito... o que acontece nos dias de hoje, né? Hoje, só que hoje o inimigo no cinema é o muçulmano, já percebeu? Você tá assistindo um filme, do nada aparece, o terrorista muçulmano. Você fala, mas nem era sobre isso o filme. Você pega qualquer filme, tem um terrorista ou palestino. Palestino é uma identidade nacional, o muçulmano é uma religião e não uma etnia. Mas o grande vilão do cinema nos últimos 20 anos, coincidentemente, quando os Estados Unidos começou a roubar o petróleo, né, ali do Iraque, da Síria, quando começa a ver essa coisa dos Estados Unidos quererem manipular o petróleo, começa a ver o cinema colocando, vilanizando, demonizando todos os muçulmanos. Então isso é muito claro para mim hoje. Porque os Estados Unidos ele tem uma força muito grande para gerar o ódio. Força até cultural, não só bélica, né? Até hoje, né? Tem. Porque se você for pensar na indústria cinematográfica dos Estados Unidos, ainda é a maior. Ainda é a maior, exatamente, muito forte. Na época da minha mãe, por exemplo, minha mãe tinha muito medo dos indígenas. Olha que loucura. Um dia ela falou que ela precisou se desconstruir para não odiar o indígena, porque o cinema, lá da época que minha mãe faleceu ano passado, né? Mas lá da época da infância dela, o indígena era o mal. Por quê? Porque era justamente a época que os Estados Unidos estavam roubando terras indígenas, que o Brasil também estava dominando, tirando indígenas de várias reservas. E aí a gente precisa desse vilão indígena. O indígena é canibal. Nossa, o indígena é horrível, ele é muito mal. Para quando eles morrerem, a gente fala, morreram só 40 mil indígenas, só 50 mil. Mas eles não todos canibais, é só fazer um mal pros outros. Só fazer um mal pros outros, porque aí você demoniza o outro, demoniza o negro, né? Teve uma época que o cinema, lembra que todo assaltante era negro? Porque era a época do apartheid nos Estados Unidos. Exato, mas quando eu fui assaltada muitos anos atrás, eu cheguei na delegacia, a primeira coisa que foi perguntada pra mim, eram negros? Isso é uma coisa de 20 anos atrás. Sim. Que é uma cultura. A única vez que eu fui assaltada no Rio era um cara loiro. Eu também fui quando fui loirinho de olho azulzinho. Então, assim, é engraçado porque são estereótipos que a gente tem que derrubar. Então, assim, a quem a gente tem que perguntar, quando existe toda uma construção do ódio, a quem serve esse ódio? Né? Como os latinos, né? Os antigos romanos diziam, né? Qui bonus, né? A quem beneficia o meu ódio? Toda vez que você tiver com muito ódio de um muçulmano, de uma religião afro-brasileira, que eu fui estudar as religiões justamente quando eu estava na Itália. Que você perguntou quando surgiu esse amor pela causa dos refugiados e dos negros. Né, dos negros, dos refugiados africanos, eu fui percebendo que eram religiões bonitas. As mensagens das religiões são lindas. Eu sou católica, a mensagem de Jesus é linda e não tem nada a ver com esse ódio. Quem fala, eu odeio LGBT em nome de Jesus, não. Você odeia você pode em seu odiar, próprio mas não nome. É em nome de Jesus. Não é em nome de Jesus. Jesus acolheu as minorias. Jesus impediu que uma mulher fosse apedrejada, né? Uma mulher que era prostituta na época. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então, assim, Jesus, olha que loucura. As pessoas falam, porque eu tô minha candidatura em nome de Jesus. Isso não existe. A única vez que Jesus perdeu a cabeça, assim, expulsou mesmo, pegou o chicote para bater nas pessoas, foi por causa dos LGBTs? Não. Foi por causa dos negros, dos africanos? Não. Foi por causa dos vendilhões do templo. Foi por causa do capitalismo. Do capitalismo, dos vendilhões, porque ele falou, o que é isso? Esses caras estão na casa do meu pai e fazendo... E não era questão só de vender coisinhas na porta. Eles impediam as pessoas de entrar. Porque Jesus, quando ele falou, todos nós somos templos, né? Nós somos a casa do Pai, nós somos a igreja. Eu acho linda essa frase, porque ele falou... na época, né, os judeus, os sacerdotes judeus só que podiam entrar e as pessoas tinham que levar as ofertas em comida, tipo em carneiro, em
frutas, pombos, e assim, as pessoas eram muito pobres, e aquelas ofertas faziam muita diferença para eles. Muitos ficavam com fome, falavam, caramba, tem que dar toda essa oferta para eles, senão não entravam no templo. E Jesus começou a dizer, qualquer um pode entrar no templo. Imagina quanto foi revolucionário Jesus dizer para uma mulher, vá, todo mundo deixou a pedra no chão, e ele falou, ninguém te condenou e eu não te condeno. Quão revolucionário quando Jesus começou a falar de outra face, de perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque aquele Velho Testamento é um dos livros mais violentos que existe. E a gente estava vivendo naquela época, eu não sei por que alguns cristãos extremistas querem voltar ao Velho Testamento. Exatamente, principalmente na região ali de Israel, essas coisas, o Antigo Testamento ainda é muito forte, muito forte, porque assim, é meio que, eu conheci judias maravilhosas, judias também que lutam contra o ódio, judias que lutam pelos direitos dos palestinos, contra o genocídio de Israel. Eu entrevistei judias que vão estar no meu próximo livro, Filhas da Palestina, Filhas da Esperança. Mas existem também judeus extremistas. Todas as religiões, Ana, têm extremismo. O católico também existem cristãos católicos, assim, de monte. Cristãos extremistas, você sabe que nos Estados Unidos chegou um ponto hoje, pesquisem sobre isso, os maiores atentados dos Estados Unidos hoje são cometidos por cristãos extremistas. Aquele da parada gay de Chicago, cristão extremista, matou várias pessoas. Escolas, quase todos criados em famílias cristãs extremistas que vão e matam. Vocês peguem os últimos, nos Estados Unidos, os próprios, um diretor da CIA falou, o maior inimigo hoje que faz os atentados que a gente tem lutado é interno, é o cristão extremista. Pra gente dizer, o maior atentado da história do mundo antes do 11 de setembro foi de um pastor evangélico chamado Jim Jones. Você sabe disso? Dele. Quando a gente era da história, que a gente era bem pequena. E aí, assim, o Jim Jones levou quase 1000 pessoas a um suicídio coletivo. Ele criou a Jonestown, que era uma cidade em que ele estuprava meninas de 8 anos. Ele fazia o que ele queria. Ele fazia o que ele era o rei. Tanto que chamava Jonestown, cidade de Jones. E o Jim Jones, que era um psicopata, claramente, começou a criar, quer dizer, sequestrando o cristianismo para justificar os crimes dele, sequestrando o cristianismo para justificar o plantio de ódio e apenas ódio, justificando o cristianismo até para estuprar, dizendo que Moisés, que o Antigo Testamento todo mundo era polígamo e tal. Exato. E aí, quando alguns deputados dos Estados Unidos de esquerda se reuniram e falaram, a gente vai ter que parar esse homem. Olha o que ele está fazendo, a gente tem denúncias de estupro, de meninas mortas, de mulheres mortas. Sem falar que depois que você entrava, você tinha uma dificuldade muito grande para sair. Exatamente, Ana. Porque era nas Guianas e era como se fosse uma fazenda imensa. E aí era toda policiada, pessoas armadas. Esse cara, quando os deputados entraram, eles mataram um desses deputados democratas, né? E começaram a matar outras pessoas, e ele falou, agora nós vamos morrer, vamos todos pro paraíso, e serviu um suco de uva com cianureto. Para todos eles. Para todos eles. Isso é um atentado terrorista. Atentado terrorista não é só quando um muçulmano faz, só que a imprensa americana criou a figura de que o atentado é só de um muçulmano. Não. Tanto que agora eles estão tentando falar que é o terrorista caseiro, né? Agora eles estão chamando de terrorista caseiro. É um terrorista, ponto. É um terrorista, ponto final. Assim, você tem terroristas cristãos, você tem terroristas judeus. Hoje eu vi vários terroristas judeus em Israel. O que eles fazem? Hoje eles colocaram fogo na casa de um judeu de esquerda, maravilhoso. É um cara que é ativista de esquerda, que é judeu também, israelense, que luta pelos direitos dos palestinos, um conhecido ativista israelense. Os judeus extremistas, né, colocaram fogo na casa dele com a família dele dentro. É porque a pessoa, hoje, eu não sei de onde, eu acredito que isso é uma sequência que está dando no dia de hoje, que eu falo que é a geração do ódio. Sim, mas eu acho que não é só, é uma geração, porque tem mais velhos também que estão com esse ódio. Mas quando eu uso o termo de geração, é que isso foi vindo, esse ódio foi... Construído. Foi exatamente, e hoje as pessoas jogam ódio em cima de qualquer coisa. Exatamente. Por exemplo, se você falar alguma coisa aqui que eu não concorde com você... Eu vou virar, então, olha, a partir de hoje, tá? A gente não se fala, não olhe mais, tá? Cara. Você não olhe mais na minha cara, porque agora eu te odeio. Sim.
Só porque a minha opinião e a sua são contraditórias. A gente está vivendo um momento perigosíssimo, Jorge. Você falou tudo. Porque as pessoas falam, não, é só uma polarização política. Não é. É muito religiosa. Eu morei 12 anos no Rio, né? E morei a maior parte da minha vida em Guaratinguetá. E além de Guará, Rio e Roma. O que eu vi no Rio de extremistas queimando terreiros, machucando mulheres da Umbanda. Uma mulher que eu entrevistei, que eles queimaram o rosto dela. E eu fiquei, assim, eu chorei na frente dela. Eu falei, não acredito, uma mulher que só fala de coisas bonitas, de reconstrução da paz. Eu vi no metrô, eu ajudei uma muçulmana que foi agredida por 3 garotos que acho que eram, né, provavelmente eram extremistas de igrejas evangélicas. Não sei se você já viu que tem uma coisa no Rio que chama Complexo de Israel. Saiu a semana passada em todos os jornais, porque um dos líderes, Fran, agora está começando a dizer, a gente limpou a região do norte, porque ali é o norte do Rio, é uma região que chama... E agora eles estão querendo entrar na igreja católica e falar que vai proibir a missa. É uma coisa inacreditável, né? Vocês podem dar um Google que vocês vão ver. É uma região que chama Ricardo de Albuquerque, bem na zona norte, sabe? Bem no extremo norte, e tem esse complexo de Israel, em que o líder é um traficante evangélico chamado Peixão. Depois dá um Google no Peixão. É assustador. Aí ele falou, agora a gente tá tirando, a gente já conseguiu queimar vários terreiros, agora a gente vai impedir a igreja católica aqui. Mas é por não conhecer. Não, aí já não é o quê? É por a sede de poder. Aí é assim, é sequestrar a religião pelo poder. Porque um traficante evangélico não é um cristão de verdade, não é nem evangélico de verdade. Não, ele não é nada, na realidade. Ele é só um traficante, só que ele descobriu que através da religião ele pode conseguir muito poder. Porque ele pode conseguir a religião para manipular, né? Manipular. Então, assim, é o sequestro da religião. Então, as pessoas falam, eu odeio a religião. Você não tem que odiar as religiões. As religiões são lindas quando a gente vai estudá-las. Você tem que odiar, entre aspas, você tem que lutar contra quem sequestra a sua religião para obter poder. Quem pega, de repente, hoje aqui no Brasil, a gente tem muito. O Brasil tem ainda a sua maioria católica. Então, quando você pega aquelas pessoas que pegam a Bíblia e você vê que ela está lendo 2, 3 versículos e está distorcendo aquilo. Tudo aquilo. E hoje já nem é tão maioria católica, porque tá bem, a religião evangélica cresceu bastante. E a gente tem que respeitar, a gente tem pastores como Henrique Vieira, pastor Ariovaldo, a gente tem pastores, né, Bea, que fazem um trabalho lindo também. Pastor Hermes Fernandes, do Rio, e tem pastores terríveis. E em todas as comunidades humanas, a gente vai ter pastores bons, pastores maus, padres maravilhosos e padres terríveis, muçulmanos bons e maus. Uma vez ela fala pra mim de padre, porque eu sou católica, né? Também, daí vieram falar pra mim, eu falei, gente, vocês têm que entender uma coisa. O padre é homem. É um humano antes de tudo. Exatamente, é homem. Então ele não é perfeito. Você quer perfeição, só depois você passar dessa para outra vista, que daí você vai conhecer. E Jesus, que era perfeito, Jesus foi crucificado, né? Deixa eu te cortar um pouquinho, que tem um monte de gente falando com a gente, ó. No YouTube, a Mariana tá dando boa noite, o Donald tá dando boa noite. Tem uma tal de Bia Galvão, não sei se você conhece, aqui dando boa noite também. Boa noite, um beijo para eles. A Mariana tá colocando assim que o maior atentado terrorista da história foi Hiroshima e Nagasaki. Sim. Mas aí é já feito por um exército, né? Por um exército oficial. Exatamente. E quando a gente chama atentado, a gente está falando de grupos milicianos no poder. O que é um atentado? É feito por uma pessoa ou um grupo de milicianos, geralmente não por um exército oficial, mas eu concordo super com ela. Só que a definição de atentado, um ato de terror com objetivo político. Essa definição tá da ONU. Então, assim, eu concordo que foi Hiroshima e Nagasaki feito pelos Estados Unidos, só que um exército oficial, mas que foi um ato de terror, né? Vamos continuar. Qual Mariana que é? A Maita, será? Calma aí, eu já vou pegar o nome dela, já volto lá. A Vera Lúcia tá dando boa noite pra gente. Leonel, obrigada. Vera Canela, um beijo, Vera, uma pessoa maravilhosa que eu tenho conhecido agora. Quanto mais eu conheço, mais eu gosto. O Leonel Júnior tá sempre com a gente, extremamente politizado. Obrigada, Leonel. Obrigada, Leonel. Minha tia Laura, minha espectadora número 1.
Obrigada. Tem uma tal de Tânia Araújo também, não sei se você conhece. Ouvi falar bem, eu Ouviu falo falar bastante. bem dela? A Tânia tá dando boa noite, duas mulheres maravilhosas, Ana Obrigada, e Lúcia querida. Anaís. Daí o Zé tá discordando, o Zé Eduardo. Falou o quê? Aí Zé falou, Tânia, são 3, esqueceu da BA. Que tá aqui, é verdade. Você falou assim, são 4, minha mãe tá aqui hoje comigo, gente. E são 5, vamos aumentando. A Leila, boa noite, Leila, tudo bem? O Arilson Santos está assistindo com a gente, vereador. Boa noite, Arilson. Oi, Arilson, um abraço pra você. Segunda-feira, cada vez vocês vão começar a sessão 6 horas em ponto, tá? A Tânia colocou assim, exatamente, Ana. Hoje não podemos pensar diferentes. O evangelho é interpretado segundo a concepção de cada qual. Exemplo, mata-se em nome de Deus. E Claro. a Adriana Tamarabelli dando boa noite para minha escritora preferida. Obrigada, Adriana. Olha, eu tenho muitos leitores em Guará que leram meus livros, tanto quando a Mestre Cecília, quanto as cerejas do comandante, que foi sobre Cuba. Um eu tenho autografado, vou trazer aqui para te dar. Ai, que delícia. Pra te dar de presente. E aí eu fico emocionada quando encontro as minhas leitoras, e a Adriana Marabelli é uma delas. Maravilhosa. E assim, quando as pessoas falam, olha... Jura? Almocei com ela hoje. Que barato! Então, e assim, o livro realmente, quando a Mestre Cecília emociona, porque é a luta das mulheres contra a máfia, que são as mulheres que são mães, que lutaram para resgatar, tirar os seus filhos da máfia italiana. É um livro realmente emocionante. Então, quem me conhece através dos livros, fala, eu adoro você como escritora e tal, e agora tá falando, eu vou conhecer, né, porque é uma versão minha que nem eu sabia que iria existir, né? Mas assim, enfim, só pra fechar essa questão... Nós mulheres temos 200 fases, né? Temos, os nossos faces e fases, Exatamente. Né? Só pra fechar essa questão, morando na Itália... Eu descobri que, assim, acima de tudo, morando no Brasil, eu acho que eu sempre tive uma coisa da empatia muito forte. Eu não entendia por que eu tinha tantos brinquedos e tanta coisa. Eu nunca fui mimada, mas por que eu tinha tanta coisa e tantas crianças que não tinham nenhum brinquedo? E isso me incomodava, eu me sentia mal. Eu fiz terapia por isso, teve uma época que eu me sentia culpada. Eu falava, mas por que isso? Por que é tão injusto assim o Brasil? Isso me fez um mal durante décadas da minha vida. E eu descobri que eu poderia dar voz e poderia fazer trabalho voluntário. E poderia fazer várias coisas. Eu poderia mudar algumas coisas, entendeu? O pior é quando você fala, eu não posso fazer nada, que se dane. Então, assim... Eu tô triste, mas não ligo. Mas não ligo, Então, eu fui para um caminho, assim, completamente diferente do que algumas pessoas esperavam de mim. Que eu comecei a adotar, desde muito cedo, o jornalismo humanitário. E quando eu fui para a Itália, isso é uma coisa que eu gosto de contar para todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu mandei uma matéria pra Folha. Assim, Folha, tô aqui em Roma. E foi a primeira matéria do Brasil sobre tráfico de mulheres. E eu falei, acho que a Folha de São Paulo, de repente, vai ver e vai rasgar. Quem é essa, né? Nunca ouvi falar. Peguei um e-mail e mandei pro diretor de internacional. Olha, você não me conhece. Eu tô descobrindo aqui em Roma o tráfico de mulheres, que é comandado tanto pela máfia de Israel como pela máfia albanesa. Que eles falam, você pode vir trabalhar aqui em Roma. Eles falam, você vai ganhar super bem, vai trabalhar num hotel super bonito, vai ganhar 5.000 euros por mês. E quando você chega lá, eles pegam seu passaporte, colocam dentro de um bordel. Isso tudo... Eu entrevistei ex-meninas que tinham sido traficadas. E eu falei sobre isso numa época que no Brasil eu falava, tá, que ela não queria ser prostituta. Lógico que ela queria. Você lembra quando falavam isso? Eu tô falando de 25 anos atrás. Ninguém enxergava nem o tráfico humano, né? Não, o tráfico humano, como a ONU só foi falar sobre o tráfico humano também depois, porque isso foi em 2000, quase 25 anos atrás, foi uma das minhas primeiras matérias internacionais. Vocês podem dar um Google, que é uma matéria para Folha, título Lúcia Anaís, especial de Roma, que eu fico até arrepiada de dizer, porque meu pai que sempre falava, pra que ser jornalista? Tem que fazer administração de empresas, ou direito. É um grande empresário, sim, né? E eu falava, pai, mas eu detesto vender qualquer coisa. Se eu vender, eu vou falar pra pessoa, quando der, você me paga, eu vou. E as lojas iam à falência, porque eu ia falar, não, se não dá pra pagar, não tem problema, né? Eu ia falar assim, paga quando der, o ano que vem e tal. Então não ia dar certo. E aí, meu pai, quando eu saí na Folha de São Paulo, na capa da Folha, minha matéria, aí na época era o Sérgio Malbegier, o diretor de internacional,
e passava por várias pessoas, né? Pelo Otávio Mesquita, a matéria. De repente eu recebo um e-mail falando: Otávio Mesquita Filho adorou sua matéria vai sair na capa da Folha. Eu, hã? Como assim, gente? Daí eu levei um susto, como assim? Ele falou: você quer ser nossa colaboradora internacional no Caderno Internacional? Eu falei: quero. E fiquei super emocionada. Então, assim, se você tem uma boa ideia, mesmo que você não seja, né, eu não era conhecida, imagina, eu tinha acabado de sair de Guará, eu era uma menina de Guará, em Roma, estudando, eu era estudante ainda.